E está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Eu sou o Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Nós estamos iniciando o Papo Bruxo neste maravilhoso sábado de outono, um sol lindo, uma tarde maravilhosa de quarentena. E vamos lá com os nossos amigos aqui, com os meus amigos, Gabi Neves e Hugo Henrique. Salve galera, aqui é a Gabi, arroba Sr. Grindelwald Underline no Twitter. E é um prazer estar aqui de novo com vocês, esse dia ensolarado de quarentena, infelizmente, né? Oi, pessoal, aqui é o Hugo e é um prazer estar aqui com vocês para mais esse episódio de Papo Bruxo. Eu já adianto que nesse episódio de hoje o que não vai faltar é assunto e assunto polêmico, hein? Vamos lá. Hoje nós temos várias participações especiais, temos cachorro, galo, vocês vão ouvir aí os nossos participantes. Mas, voltando para o assunto do Papo Bruxo, não esqueça de compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Vai lá no Facebook, escreve lá Papo Bruxo e curte a nossa página oficial. Também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Papo Bruxo. Então, hoje nós vamos falar sobre Teorias de Animais Fantástico 3. Vamos começar aqui com o Hugo, que trouxe várias teorias e a gente vai comentar hoje. Vamos lá, Hugo, quais são as boas de hoje? É isso aí, Léo. E quando a gente fala de teorias de Animais Fantásticos 3, é claro que a gente tem que falar da nossa teoria mais polêmica. Quem é Aurelius Dumbledore? Por que a J.K. Rowling resolveu colocar esse personagem tão assim polêmico no filme? Será que ele é irmão do Dumbledore? Existem aí várias teorias sobre quem seria o personagem do Ezra Miller, né? O Aurelius Dumbledore, o conhecido anteriormente como Credence, foi o plot twist aí do último filme. Todo mundo saiu do cinema com aquele bug na cabeça, todo mundo já começou a revirar datas, livros, Wikipédia sobre Harry Potter para poder dar aí alguma explicação de quem é Aurelius Dumbledore. E eu deixo para vocês, quem vocês acham que é esse personagem aí tão polêmico que a J.K. Rowling resolveu inserir aí nos filmes, né? Essa reviravolta aí, transformando Credence num possível irmão do Dumbledore, será? Bom, Hugo, eu não acho que ele seja irmão do Dumbledore. Acredito eu que o Grindelwald está mentindo. Mas eu me lembro de quando eu assisti os Crimes de Grindelwald, eu fui na estreia, logo na segunda-feira, na pré-estreia na realidade, logo na segunda-feira eu tava lá no cinema para poder assistir. E eu me lembro de que assim que eu saí da sala do cinema, eu tava bem assim, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Como assim? Um Dumbledore? Nunca, jamais, isso é impossível. Eu fui para casa, sem ter noção nenhuma de data, de acontecimentos, assim, por exemplo, fulano de tal nasceu em tal ano, fulano de tal foi preso em tal ano. Não, sem noção nenhuma disso, eu só sentei e pensei, putz, acho que esse Aurelius Dumbledore é filho da Ariana. Mas como assim filho da Ariana? Gente, a gente pode lembrar que quando ela era menor, teve aquele ataque dos trouxas, né? Que ficaram perturbando ela, dizendo para ela fazer magia e ela não quis fazer e ficou com medo. E a J.K. ela não deixa explícito, mas dá para se perceber que pode ter sido, além de um abuso psicológico nela, pode ter sido algo sexual, ela pode ter sido abusada. Então, assim, de primeira eu pensei, putz, acho que o Aurelius é filho da Ariana, fruto desse estupro que teve com os trouxas lá atrás. Mas aí eu parei e pensei, não tem como, porque ela era muito nova, ela tinha 6 anos de idade, seria biologicamente impossível. Bom, para mim a teoria mais plausível seria que Aurelius Dumbledore é filho de Ariana. Até que eu vi na internet uma teoria que dizia que ele era filho da Ariana com o Grindelwald. E tipo, aquilo me chocou muito, porque eu, com os meus botões, eu achava que era muito possível isso ter acontecido realmente. Que o, o Grindelwald tenha se apaixonado por ela e tenha ficado com o Dumbledore só para se aproximar dela ou alguma coisa assim, sabe? Tipo um romance clichê ou tipo uma novela mexicana. Mas aí você para pensar realmente, a idade da Ariana ela era muito nova. Não teria como ser ela mãe do Aurelius, né? Então, Léo, essa teoria de que Grindelwald pudesse ter tido um filho com a Ariana, eu acho ela um pouco absurda.
Porque assim, a gente sabe que, que o Grindelwald e o Albus, eles eram mais que amigos, friends. E seria um pouco estranho se ele se envolvesse com uma garota que era, como eu posso dizer, doente, né? Porque ela tinha essa perturbação dela de não confiar em ninguém. Claro que o Grindelwald ele tinha aquela lábia dele de convencer as pessoas, de, de trazer aquele, como eu posso dizer, aquela sensação de segurança. Mas seria meio estranho por ela ser uma menina doente, né? E assim, complicada essa teoria, você não acha? Então, como você viu aí, a Gabi falou sobre essa relação, né? Sobre a relação entre Grindelwald e Ariana, que pode ter acontecido ou não. Olha, Gabi, eu acredito que se fosse do interesse de Grindelwald para conseguir chegar no seu objetivo, com certeza ele tentaria alguma coisa com a Ariana, como ele tentou usar Dumbledore para conseguir todas as relíquias da morte. Mas, claro, eu quero ver a opinião do Hugo. Fala aí, Huguinho. O que tu acha? Huguinho rancoroso. Então, gente, eu concordo com vocês. Eu acho que essa teoria ela é um pouquinho fora da casinha, mas não acho que seja impossível também o Credence não ser filho da Ariana. Tem essa possibilidade? Tem. Mas assim, não acho que a J.K. Rowling iria seguir por esse caminho. Não acho que o Grindelwald de alguma forma seria pai de um suposto filho da Ariana. Não acho que ela iria abordar isso. É, por vários motivos. Enfim, a Ariana morreu muito jovem, se a gente parar pra pensar, né? Eu acho que isso causaria algum tipo de polêmica no filme que eu acho que não é necessário e também não acho que é do feitio da J.K. Rowling seguir por esse caminho, não. Mas assim, além dessa teoria, eu acho que essa teoria ela é válida, mas além dessa teoria, eu sei que existem outras teorias também de que o Credence, de certa forma, ele não seria humano, né? Ele seria uma criação da Pedra Filosofal. Aí, assim, como que vocês explicam isso, Gabi? Eu acho que a Gabi entende mais dessa teoria da Pedra Filosofal para explicar pra gente. Bom, Hugo, essa teoria que você trouxe pra gente aí da Pedra Filosofal, quem criou ela foi o Caco Cardassi, lá do Caldeirão Furado, que é um canal no YouTube. Inclusive, se inscrevam no canal do Caco. Beijo, Caco, nosso ouvinte. E então, nessa teoria, ele diz que o Nicolau Flamel ele está tentando alcançar os três grandes objetivos da alquimia e ele chama o Dumbledore para poder realizar o último que falta nos feitos dele, que é a criação de um homúnculo. O que seria o homúnculo? Seria um ser humano, uma criatura viva, que fosse criada a partir da alquimia. E como Dumbledore perdeu a sua irmã, né, Ariana Dumbledore, e a gente acredita que ela fosse um Obscurial, ele extraiu o Obscurus do corpo já sem vida da Ariana, guardou, como mostra em Animais Fantásticos e Onde Habitam, o Newt ele leva na maleta um Obscurus que ele extraiu de uma menina na África. Então acredita-se nessa teoria de que o Dumbledore guardou o Obscurus da Ariana e ele vai até o Nicolau Flamel, ajuda ele a criar esse homúnculo. E para poder reviver as lembranças da Ariana, ele coloca esse Obscurus dentro desse homúnculo. Mas como a gente pode perceber, né, é meio que loucura, até porque esse homúnculo ele não seria a Ariana e uma criação de um ser vivo que não fosse pelos meios naturais que a gente já conhece seria um pouco mal visto, né? E eles podem ter ficado com medo do desse homúnculo crescer, se revoltar e não sei, causar algum dano, algum estrago, mas também devem ter ficado com dó de destruir, então eles pedem para que, no caso nessa teoria, o Caco defende a tese de que eles entregam o bebê para a tia do Dumbledore, aquela que ele cita lá em Os Contos de Bidou o Bardo. E se vocês lerem o roteiro de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, na cena lá do navio, tem, citando lá que quem tá levando o Credence é a tia dele. Então a gente pode fazer uma ligação e pensar de que essa tia é a mesma tia do Dumbledore, que ele pediu para que ela levasse ele para Nova York e cuidasse do garoto.
e ensinasse ele a ser um bruxo, mas como aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, o navio naufragou, os bebês foram trocados, né? Então, assim, essa é a teoria que nos foi apresentada. Então, Gabi, eu acho assim que de todas as teorias sobre Credence, essa teoria, eu acho que ela é muito bem fundamentada, ela tem poucos furos, realmente ela é uma teoria assim muito bem embasada. A questão da tia eu acho sensacional. Eu acho que tem grandes chances dessa teoria, essa questão da tia do Dumbledore realmente ser verdadeira, porque a J.K. Rowling ela faz muito isso, ela pega coisas que talvez a gente deixa passar despercebido, igual uma coisa que o Dumbledore escreveu lá nos contos de Biddlebardo e trazer isso para Animais Fantásticos. Eu acho que ela poderia sim fazer isso e eu acharia sensacional da parte dela. Mas comentando a questão do Credence ser um homúnculo é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar o porquê dela ter inserido Nicolau Flamel, ela não ia colocar Nicolau Flamel no filme assim, simplesmente por colocar. E essa teoria da alquimia, né, dos 3 princípios básicos da alquimia, e a gente sabe que o Dumbledore e o Nicolau Flamel, eles têm essa parceria que é citada nos livros de escola, lá em Hogwarts. A gente vê isso lá em Pedra Filosofal, Hermione falando da parceria dos dois. Então, assim, acho que há grande chance, sim, de, eu não falo toda a teoria, mas pelo menos parte dessa teoria do Credence ser verdade, essa questão do homúnculo, essa questão deles terem extraído o Obscuros, né, da Ariana. Eu acho ela bem fundamentada, essa teoria. Eu particularmente gostei muito da teoria. Então, ainda comentando sobre essa questão do Credence, não sei se vocês lembram, mas tem uma cena deletada, obrigado David Yates por isso, de Crimes de Grindelwald, em que o Dumbledore ele tá conversando com o Newt e ele fala que o Grindelwald ele teve uma visão alguns anos atrás de que um Obscuros iria derrotar o bruxo que ele mais teme dentre os outros, que o Newt até responde pro Dumbledore assim, você. Então, assim, quais as chances de essa história de Aurelius Dumbledore ser tudo uma invenção do Grindelwald? A gente tem essa possibilidade ainda, né? Obrigado, David Yates, por cortar essa cena. Mas, sim, as chances de ser mentira, de tudo isso não passar de um delírio coletivo, pro Grindelwald manipular o Aurelius, é muito grande, é uma porcentagem imensa. Porque a gente sabe que o Grindelwald ele tem uma lábia muito boa, que ele é manipulador. Inclusive, acredito que ele seja do signo de Escorpião, por ser tão manipulador. Mas, assim, eu acredito, é, eu acredito mesmo que ele está mentindo e que Credence não é Aurelius Dumbledore, ele pode ser outra pessoa. Qualquer outra pessoa, menos Aurelius Dumbledore, menos alguém com o sobrenome Dumbledore, porque seria uma coisa muito louca, né, de se pensar. Sim, é isso mesmo. O Grindelwald, ele acaba convencendo as pessoas pelo jeito dele falar, ele convence as pessoas pela lábia, né? Então, assim, eu também acredito que há grandes chances dele ter inventado tudo isso para poder ter um Obscuros ao lado dele, para poder meio que concretizar essa visão que ele teve, né? A gente não sabe como que foi essa visão. O Dumbledore apenas ele comenta isso com o Newt. Mais uma vítima das lábias de Gellert Grindelwald, como foi Dumbledore na sua juventude, caiu na lábia do bonitão. Mas agora vamos com uma teoria, aquela teoria que parte corações, que acelerou o coração de muita gente no segundo filme. Quem morrerá pelas mãos de J.K. Rowling em Animais Fantásticos 3? Então, gente, vocês podem comentar com a gente usando a tag no Papo Bruxo. Comentem lá com a gente quem vocês acham que vai morrer em Animais Fantásticos 3. Agora vamos ver aqui com meus amigos da bancada. Hugo, Gabi, quem vocês acham que vai morrer, infelizmente, em Animais Fantásticos 3? Nossa, assim, que J.K. Rowling vai matar personagens, isso é assim, é mais do que esperado, porque a J.K. Rowling é uma serial killer literária. Então, assim, a gente sabe que com certeza vai morrer alguém, a gente só não sabe quando, né? A gente esperava que em Crimes de Grindelwald alguém fosse morrer, não morreu, e agora as expectativas estão para esse Animais Fantásticos 3. Mas quem será que vai morrer? A gente tem muitas apostas. Eu tenho particularmente três pessoas que eu acredito que tem chances de morrer, que é o Theseus Scamander, o Jacob ou a Queen. Então, na verdade, em Crime de Grindelwald morreu gente sim. A gente viu
que a Leta Lestrange, infelizmente, teve sua vida interrompida após se voltar contra o Gellert Grindelwald, né? E eu confesso que quando eu fui assistir Os Crimes de Grindelwald no cinema, eu já fui preparada, já fui preparada para chorar mesmo, porque eu pensava real que o Jacob ia morrer. Eu fui tipo, meu, é, não tem mais espaço pro Jacob na franquia. A gente gosta muito dele, mas assim como foi com o Remo, com o Sirius, a JK vai acabar matando o coitado. Então, assim, eu já sentei na poltrona esperando que ele morresse. Graças a Merlin, ele não morreu. Mas é, agora, né, que o personagem tá tão aclamado, acredito que a JK não vá matá-lo, né, futuramente. Assim como você disse sobre o Teseus ou o Jacob ou a Queen morrer, eu acho que tá mais pra Queen mesmo, que o Grindelwald ele vai usar ela o máximo que ele puder, vai extrair dela todo tudo que ele precisa, né, porque ela é legilimamente, ela tá ali para poder ajudar o Grindelwald a entrar na mente do Credence barra Aurelius, né? Então, assim, depois que ele usar ela ao extremo, espremer até a última gota, acredito que ela vai perder a serventia e ela vai acabar sendo exterminada. Ou pelas mãos dele, ou pelas mãos de outra pessoa, ou sei lá. Ou a gente viu que ela ficou bem perturbada nos crimes de Grindelwald. Ela teve uma vibe bem louca de. Ela tava irreconhecível na realidade. Eu cheguei até a pensar que ela tava um pouco beirando a loucura, né? Então, assim, ela pode vir a enlouquecer mesmo nesse filme, nesse terceiro filme, e pode ser que ela tire até a própria vida, né? Não, é uma possibilidade que não seria descartada. Nossa, uma pausa, porque eu, Tesão Scamander, lá no Twitter, esqueci a morte da Leta Lestrange lá em Crimes de Grindelwald. Realmente, foi uma perda, e uma perda grande, né? Eu acho que até essa perda dela pode acabar influenciando o Teseu de alguma forma aí nos próximos filmes. Mas com relação a Queen, eu também concordo. Eu acho que ela é uma forte candidata a morrer nos próximos filmes, porque, como você falou, Gabi, ela estava irreconhecível em Crimes de Grindelwald. O público até mesmo reclamou disso, dessa mudança da Queen de Animais Fantásticos para a Queen de Crimes de Grindelwald. Ela realmente ela mudou muito. Ela estava com um aspecto depressivo e ela acabou indo lá com o Grindelwald no final. E sim, eu também acho que ele vai usar ela até o fim e no final algo vai acontecer com ela. Ela pode até mesmo se revelar uma espiã dupla, né? Assim como a gente teve o exemplo do Snape. Ela pode, a certa altura da história, ela pode acabar trabalhando aí para os dois lados. Porque, né, eu não acho que ela sim, ela teve os seus motivos pra ter ido com Grindelwald, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não deixou de ser leal a Tina, até mesmo o Newt e ao Jacob também. Apesar de tudo mostrar que Queen pode morrer sim nesse próximo filme como nos outros, eu tô torcendo assim que não, porque ela é a minha personagem favorita dos filmes e eu realmente torço que ela fique viva, porque se ela morrer eu vou lá no perfil da J.K. Rowling e vou ficar lá batendo na tecla. Por que que tu matou a Queen? Por que que você matou a Queen? Tá? Porque eu amo a Queen, ela é uma personagem carismática, inocente, pura pra mim, sabe? Então, eu acho que ela merece viver porque ela merece o amor que ela quer, sabe? Ela tem aquele sonho de ter um amor com o Jacob e é um amor puro, sabe? E ela só quer isso. Mas claro que o Grindelwald se aproveitou disso, né? Mas eu espero que em um momento que ela tiver lá junto com ele, ela se dê conta que ele realmente só está usando ela, que ela possa conseguir fugir dele, né? E voltar para o Jacob e voltar para os amigos dela, né? Acredito que se for para morrer, ela vai morrer nesse momento, nessa parte onde ela se arrepende, onde ela se dá conta do lado errado que ela está, né? Mas vamos ver, né, o que que vai dar. Então, Léo, eu não acho que ela vá precisar fugir do Grindelwald, até porque ela foi até ele por livre e espontânea vontade, e ele deixa bem claro, né, para todo mundo que ele não quer ninguém forçado do lado dele. Ele gosta de lealdade, não de medo, né? Ele não é um Lord Voldemort da vida que obriga, causa esse medo nas pessoas. As pessoas vão até ele
por admiração, por afinidade, por, como eu posso dizer, é isso, por afinidade mesmo, por enxergar nele a, entre aspas, salvação ou um modelo a ser seguido, né? E como o Hugo falou, que a Queen pode vir a ser um agente duplo, como foi o Snape. Bom, eu acho um pouco improvável, mas como ele disse, ela não deixou de ser leal a Tina e até o próprio amor dela pelo Jacob, mas ela tá convencida de que o Grindelwald pode sim ser a solução para o problema dela, que é querer se casar com um trouxa, né? Porque nos Estados Unidos é proibido que, que bruxas e trouxas se relacionem, se casem. Mas na Inglaterra, no Reino Unido, a gente vê que esse preconceito ele existe, mas não é tão pertinente quanto nos Estados Unidos. Mas sim, ela pode vir a ser um agente duplo no futuro, um Severus Snape da vida, mas eu acredito que não. A gente tem o Jacob, né? Mas eu também acho que talvez ele não vá morrer devido a esse brilho que o personagem ganhou, né? E assim, mas tem o Theseus Scamander, né? A gente sabe que a J.K. Rowling, ela falou isso, que ela tinha um destino traçado para ele, mas quando ela viu o Callum Turner interpretando o Theseus, ela meio que mudou o destino dele. Daí a gente não sabe se é ele que iria morrer e de repente não vai morrer, ou ao contrário, talvez ele não iria morrer e agora ele vai morrer. Mas assim, é, a gente acho que já comentou, mas ele vai ficar bem perturbado, eu acho, com a morte da Leta. E e a gente não sabe o que isso pode trazer de consequências pro Theseus ou mesmo para todo mundo. Ele pode até mesmo acabar frustrando os planos de captura do Grindelwald devido a essa obsessão, que eu acho que ele vai ter uma obsessão por capturar o Grindelwald, porque querendo ou não, de certa forma, ele foi o culpado pela morte da noiva dele, do amor da vida dele, que era a Leta Lestrange. Então, assim, ele ainda, eu não sei, ele pode ser um candidato a morrer, mas como a J.K. disse que mudou o destino dele, eu já tenho um pouco de dúvidas com relação a isso também. Sim, eu particularmente eu olho pro Teseus e eu vejo uma personalidade dele um tanto quanto perturbadora, sabe? Eu acho que sim, ele vai ficar muito perturbado com essa morte da Leta, ele vai se culpar. E o Newt vai ter um papel muito importante é, nisso, porque ele vai se, eu acredito eu que ele vai se aproximar mais do irmão, vá cuidar, porque o Newt é o irmão caçula, né? Acredito que ele vá fazer o papel do irmão mais velho, né, cuidando do Teseus, porque ele real vai ficar muito obcecado pelo Grindelwald, vai querer capturá-lo, vai querer torturá-lo, né, mesmo que seja contra os métodos do Ministério, mas provavelmente ele vai querer torturar, vingar a morte da Leta, né. Sim, sim, eu concordo. Eu acho que há grandes chances disso acontecer, sim. É, porque ele vai estar bem revoltadinho aí com o Grindelwald. E agora vamos falar sobre ela, a linda, a esbelta, a charmosa Vinda Rosier, o braço direito de Gellert Grindelwald, como foi Bellatrix Lestrange, a braço direito de Lord Voldemort. Então, gente, o que nós podemos falar sobre Vinda Rosier, a enigmática bruxa que apareceu tão pouco, mas parece ter um futuro bem promissor nas próximas filmagens, apesar de que sua intérprete, Poppy Corby Touché, não ter falado nada sobre voltar ou não, mas ela deixou algumas pistas no Instagram, né? Então, galera, o que, que vocês acham que a vinda Rosier vai aprontar nessa, hein? Então, Léo, é isso aí que você falou. Eu particularmente adorei a vinda Rosier em Crimes de Grindelwald, e ela sendo o braço direito do Grindelwald, faz todo sentido ela estar nos próximos filmes, por mais que a atriz e a personagem não tenha sido confirmada no próximo filme, eu acho que faz todo sentido ela estar lá, e assim, realmente eu senti que ela apareceu muito pouco na tela. Eu acho que talvez ela possa ter gravado outras cenas, mas isso ficou fora do corte final, porque eu acredito que ela é uma personagem que vai ter uma importância considerável, assim como a Bellatrix teve lá com o Lord Voldemort. Então, assim, eu espero muito poder ver Vinda Rosier voltando aí para Animais Fantásticos 3 e para outros filmes futuros.
Então, a Pope postou no Instagram dela uma foto com a placa de uma rua dizendo a Rua dos Rosiers, né? E isso já começou a chamar a atenção do pessoal achando que ela podia ter voltado. Tanto que enquanto estava vendo as gravações, ela sumiu das redes sociais, né? Ela sumiu do Instagram, do Twitter, e não deu notícias. Até que as gravações tiveram que ser pausadas pelo Covid-19 e então fica essa suspeita no ar que ela realmente vai voltar, né? E a gente torce, apesar dela ter tido uma participação pequena, ela tende a voltar mais, ó. O Ciro já tá aqui há quando? Porque ela é a única que dá para perceber que ela conhece a verdadeira face do Grindelwald, né? Como seguidora, como o braço direito dele, só ela que conhece as intenções. Como Dumbledore também conhece as verdadeiras intenções de Grindelwald, né? Bom, na verdade, Léo, as gravações elas não foram pausadas, né? Elas nem sequer começaram. Mas o fato dela ter sumido assim do Instagram, eu acho que é porque ela vai chegar aí no filme com um visual provavelmente novo e por isso eles não quiseram dar spoiler, né? Não deixaram ela se mostrar nos stories dela. Enfim. E sim, eu também acho que ela é uma das poucas que conhece a verdadeira face de Grindelwald, assim como, entre aspas, a Bellatrix também conhecia a verdadeira face do Lorde das Trevas, mesmo ele não se mostrando muito, não confiando muito em ninguém. E também tem o Dumbledore, né, que ele conviveu, compartilhou os seus desejos e anseios com o Grindelwald. E sim, eu concordo com você. Então, uma atriz que dessa vez ela foi confirmada que vai retornar é a Claudia King, que faz a Nagini, né? E assim, eu particularmente não sei como que a J.K. pretende desenvolver a história da Nagini. A gente sabe que décadas depois ela encontra o Tom Riddle e ela vai se aliar ao Lord Voldemort, ela vai se tornar um Horcrux, mas essa história atual dela, dessas décadas assim que a gente tá vendo no cinema, eu não sei como que a J.K. Rowling pretende resolver isso, contar a história dela. Eu tenho a teoria de que a Nagini daqui pra frente, principalmente talvez nesse próximo filme, ela tende a ser essa ponte de ligação entre o Credence e o lado dos bonzinhos, dos mocinhos, digamos assim, porque os dois eles tinham uma ligação muito forte, né? Eles já vinham lá do circo, eles eram meio que parceiros de fuga. Então, assim, eu acredito que ela tenha essa importância, mas não sei, eu particularmente gostaria de ver essa história da Nagini aí um pouco mais desenvolvida. Então, Hugo, eu acho que a J.K. ela vai sim trazer para nós um pouco mais de informação sobre os personagens, incluindo a Nagini, até porque uma das grandes críticas, algo que o pessoal bateu muito em cima nos crimes de Grindelwald foi as pontas soltas, né? A falta de informação sobre alguns, muito fanservice, sabe? Coisas que ficaram jogadas no ar que, que ficam aí para nossa dedução, que a gente não sabe o que é real, o que não é. Então, assim, eu acho que a Nagini sim, ela vai ser uma ponte entre o lado do, entre aspas, dos bonzinhos e o Credence, até porque a gente percebe que eles foram mais do que amigos, né? Dá pra perceber que o Credence sente algo pela Nagini, e acredito eu que é recíproco, né? E a gente sabe que a Nagini mais pra frente ela vai décadas depois, né, ela vai se voltar pro Lorde das Trevas, inclusive ela vai ser uma grande amiga dele, né, já como cobra na sua forma, na sua forma original de Amaledictus, e, e porventura se tornar uma Horcrux lá na frente. Eu acho que ela vai acabar indo pro lado do mal, porque em algum momento da história o Credence barra Aurelius vai acabar sendo morto, seja pelo Dumbledore, seja por quem for, sabe? Do lado dos bonzinhos. Isso vai causar uma mágoa muito grande nela. Olha o meu WhatsApp apitando aqui. Mas isso vai causar uma mágoa muito grande nela e ela vai querer se vingar. Então acho que é por isso que ela vai vir a ser do mal. Ou pode ser que eu esteja totalmente errada e não seja nada disso e a gente tá viajando na maionese. Porque a J.K. Rowling tem dessas, né? De deixar as coisas assim, soltas e a gente teorizar, viajar, assim, pensar o que pode ou não acontecer. Sim, Gabi.
Eu não acho que a gente tá viajando na maionese. Eu acho que essas teorias elas têm mesmo que existir, porque da J.K. Rowling a gente pode esperar qualquer coisa. Mas assim, até agora a Nagini ela não se mostrou nenhuma vilã, né? A gente não sabe o impacto que essa questão do Credence ter deixado ela. A gente não sabe qual impacto que isso vai ter sobre a personagem. Mas assim, eu tenho uma teoria que ela vai continuar de certa forma sendo boazinha, mas eu não sei, porque se a gente parar pra pensar, eu acho que quando ela conheceu o Tom, a maldição já tinha se concretizado, ela já era uma cobra sempre, né? Ela não tinha mais a forma humana. E eu lembro que o Lord Voldemort, ele só conseguia sobreviver adentrando, né? Ele meio que se apossando de cobras. Depois que ele perde o corpo lá no final da Primeira Guerra Bruxa, que ele tenta matar o Harry, né? Ele meio que perde o seu corpo, então ele meio que fica habitando ali as cobras, que eram os únicos animais que ele conseguia habitar sem o seu corpo físico, né? Então ele, de certa forma, em certo período, ele habitou o corpo da Nagini, e eu acho que, de certa forma, isso deixou algumas marcas nela, com relação a ela se tornar aquela vilã que a gente vê nos livros da saga original, que a gente vê nos filmes, e em 1994, né, em meados de 94, é que ela realmente se torna um Horcrux, quando o Tom ele mata a Berta Jorkins. Então, assim, eu não sei particularmente quando que a Nagini vai se tornar aquela vilã que a gente vê na saga, mas eu acredito que deva ser mais pelo impacto do Lord Voldemort, Tom Riddle na vida dela, do que talvez essa história dela com Credence e Grindelwald, né? Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Só J.K. Rowling sabe o desfecho final de Animais Fantásticos 13 e de toda a série, né, galera? Então a gente só pode especular e criar teorias, que é o que a gente adora fazer. Então, eu tava dando uma olhadinha agora na tag aqui no Papo Bruxo, e o Credice Aurelius perguntou se o Grindelwald pode ter influência na Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham aí, galera? Será que ele pode influenciar? Então, Léo, eu acho que influenciar diretamente não é uma opção, porque seria estranho ver o Grindelwald se misturando assim com os trouxas, sabe? Mas acredito eu que ele vai usar os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial como cortina de fumaça para dar continuidade aos seus crimes, né? Eu também concordo com a Gabi nesse sentido. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial ela vai sim ser o plano de fundo dos próximos filmes, porque ela vai estar ocorrendo enquanto a história do filme estiver sendo contada também. Porque a Segunda Guerra Mundial acontece do ano de 1939 e vai até 1945, que é a data que a gente tem do duelo do Dumbledore e do Grindelwald, aquele duelo final deles. Então, assim, muito provavelmente a Segunda Guerra Mundial ela vai estar acontecendo nesse período. Então, assim, a gente viu lá em Crimes de Grindelwald que o Grindelwald, ele usa a Segunda Guerra Mundial, a vindoura Segunda Guerra Mundial, para meio que tentar atrair pessoas para sua causa. E eu acho que isso, ele vai continuar fazendo isso. Eu acho que no próximo filme a gente vai ter aí, vai ter se passado mais alguns anos, chega de cerca de 2 a 3 anos, porque o último filme se passou no ano de 27, né? E esse próximo filme deve se passar na década de 30. Então, eu acho que nesse meio tempo a Queen e o Credence vai estar com Grindelwald e eles vão meio que sair pelo mundo aí recrutando essas pessoas. E sim, ele vai usar dessa Segunda Guerra para poder atrair pessoas para sua causa. Mas o David Yates, certa vez, ele revelou que o próximo filme, Animais Fantásticos 3, também teriam cenas gravadas que se passariam, né, em Berlim, lá na Alemanha. Então, assim, o que que o Grindelwald vai fazer na Alemanha, a gente não sabe, né? Mas que acho que sim, vão ter algumas coisas que vão sugerir essa Segunda Guerra Mundial, mas eu não sei quanto a J.K. Rowling vai trabalhar esse acontecimento nos seus filmes. Algumas pessoas também teorizam que ele pode ter um contato com o próprio Hitler, né? Mas claro que são teorias, né, gente? A gente só, como eu disse anteriormente, só especular, né? Eu acredito que ele realmente não vai se misturar com outros, com trouxas, com a guerra trouxa. Ele só vai usar isso mesmo como um artífice para colocar medo nas pessoas e fazer com que eles venham para o lado dele, né? Pelo bem maior da sociedade bruxa, que é o que ele procura, né? Entre aspas. Mas agora está na hora daquele intervalinho, galera. Vamos fazer aquele intervalinho para tomar aquela cerveja amanteigada e a gente volta já já.
Voltamos! Esse é o Papo Bruxo, podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Os Sirius e os amigos deles já pararam de latir e nós vamos dar continuidade ao programa. Agora vamos com aquela parte que todos adoram, a parte da louca do quadribol. Vamos falar sobre quadribol com a Gabi Neves. Manda lá, Gabi! Ai, 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 a louca do quadribol. Mas enfim, gente, como todo mundo sabe, nós estamos vivendo uma época aí de pandemia, onde está tudo fechado, o comércio, as escolas, as universidades. Infelizmente, o quadribol teve que ser cancelado, né? Infelizmente, todos os campeonatos, tanto estaduais quanto nacionais, todos eles foram adiados. E como infelizmente está tudo parado, os times não estão treinando, não estão se reunindo, né? Infelizmente. Mas há ainda algumas notícias das quais eu posso trazer aqui para vocês que não é muito que novidade, mas o campeonato brasileiro foi adiado, sem data prevista para ser remarcado. A Copa do Sul foi cancelada, que é um campeonato anual, que é como se fosse a Libertadores do quadribol. Ano passado, nós tivemos o primeiro time brasileiro campeão da Copa do Sul, que foi os Dragões da Tormenta, que venceram o campeonato invictos. E, infelizmente, os campeonatos estão sendo todos adiados ou cancelados, né? Tem também uma notícia, que ela não é nova, mas eu acho que vale a pena comentar aqui, que é a aposentadoria de um dos principais nomes do quadribol, né, no cenário nacional, que é a aposentadoria do Caco Cardassi, né? O nosso querido ouvinte aqui, beijo Caco, obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Ele anunciou que ia se aposentar, pendurar chuteiras, a testeira e o bastão. Infelizmente, porque ele era um grande jogador. Era não, né? É porque ele continua existindo, mas infelizmente não vai estar mais atuando nos gramados. Ele que foi um dos fundadores aí dos Dragões da Tormenta, realmente um dos principais nomes do cenário nacional. Vai fazer falta pra caramba, um grande artilheiro, camisa 7 lá dos Dragões. E é isso, gente. Essas foram as notícias. Semana que vem eu vou tentar trazer algo para vocês mais sobre transferências, a galera que tá indo de um time pro outro. Vou tentar trazer isso no próximo episódio, mas por enquanto a gente não tem muita coisa nova para falar, né, por conta da pandemia. E esse foi o Momento Quadribol. Agora vamos para as notícias da semana com o Hugo. E aí, Hugo, o que você trouxe pra gente hoje? Então, Léo, essa semana eu separei duas notícias muito legais que saíram na imprensa relacionadas a Harry Potter. A primeira é que uma empresa lá da gringa, ela está oferecendo cerca de R$5.000 para quem se dispor a maratonar toda a saga Harry Potter, ou seja, os 8 filmes, mais os 2 filmes da saga Animais Fantásticos, o que dá aí cerca de 25 horas seguidas, ou seja, você precisa maratonar ininterruptamente a saga. Não sei se eu conseguiria isso aí não, hein? E, para aqueles que se interessarem, podem se inscrever até o dia 15 de maio e é necessário ter mais de 18 anos e ser usuário e ter um domínio das redes sociais, principalmente do Twitter, e residir nos Estados Unidos. Então, para a gente aqui no Brasil, infelizmente, é inviável. Mas para você que reside aí em solo norte-americano e está ouvindo nosso podcast, as regras não dizem nada sobre estrangeiros que residem no país. Então, se você tem interesse, se inscreva aí e quem sabe você pode receber aí cerca de R$5.000 simplesmente para maratonar aí a saga Harry Potter. Queria eu morar nos Estados Unidos, penso, ficar 25 horas olhando o Harry Potter direto, que quem não vai querer, né? Que Potterhead não vai querer? Acredito que todos os Potterheads brasileiros adorariam fazer isso, né? Pensa, o que são 25 horas para quem vive Harry Potter? E uma notícia agora do mundo animal, isso mesmo, pesquisadores lá da Índia, eles decidiram homenagear a autora J.K. Rowling e os Potterheads. Eles batizaram uma nova espécie de cobra, as víboras verdes de Salazar Slytherin, o fundador da Sonserina. As víboras da espécie Trimeresurus são venenosas e elas são encontradas um pouco por todo o leste e o sudeste da Ásia. Lembrando que em 2016 a gente teve também uma espécie de aranha
que lá na Índia também ela foi batizada de Erelvixia Gryffindori, em homenagem ao chapéu seletor de Hogwarts, devido a essa aranha, ela ter em sua estrutura, né, ali na sua cabeça, ela lembrava muito o nosso famoso chapéu seletor. Então aí a gente tem aí já 2 animais aí com nomes relacionados à saga Harry Potter, o que mostra mais uma vez o quão grande Harry Potter é. E depois de todas essas notícias, chega aquele momento triste, a hora de dar tchau. Últimas considerações, galera? É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que ficaram até o fim ouvindo o nosso podcast. Esse terceiro episódio do Papo Bruxo, que deu muito problema pra gente gravar. A gente teve que regravar ele umas 3 vezes até dar certo. Espero que vocês gostem, porque ele foi realmente muito trabalhoso. E eu também gostaria de mandar um beijo aí pro pessoal da Casa Elefante, que é um podcast que também fala sobre Harry Potter. Inclusive, é uma das nossas grandes inspirações aqui no Papo Bruxo, tanto eu quanto o Hugo e o Léo. A gente ouve a Casa Elefante, a gente gosta muito. Foi um dos primeiros podcasts de Harry Potter que a gente ouviu antes de pensar em criar o Papo Bruxo. Então, assim, galera, ouçam eles, sigam eles nas redes sociais, porque eles fazem uma releitura muito bacana, capítulo a capítulo, de cada livro de Harry Potter. Eles estão agora na Câmara Secreta, pensando já em começar a produzir O Prisioneiro de Azkaban. Então, assim, é muito bom e vale muito a pena. Tá? Valeu, galera. Valeu a todos. Sigam a gente nas redes sociais, né? Se inscrevam no nosso canal, o Papo Bruxo, no YouTube. Ouça a gente no Spotify. E sigam nossos FCs, né? O arroba Sr. Grindelwald tá lá. A J.K. Rowling me notou essa semana, galera. Episódio passado a gente falou sobre ela anotar os FCs e como a gente ficaria feliz dela anotar a gente. E ontem, sexta-feira, ela me notou, me respondeu. Ela escreveu lá notado e apreciado pro meu FC. Eu fiquei muito feliz. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da gente ter discutido as teorias que vocês tanto pediram pra gente falar. E assim, quero agradecer a vocês por estarem interagindo com a gente, por estarem dando seu feedback pra gente, por estar acompanhando a gente aí. E não deixe de divulgar aí para quem ainda não conhece o nosso podcast, que a gente tá aí com muita coisa ainda para falar para vocês. E é isso, a gente se vê aí no próximo episódio. E um abraço pra vocês aí do Tesão Scamander e do Hugo também. É isso aí, galera. Esse foi o Papo Bruxo. Nos vemos no próximo domingo, provavelmente 9 horas da manhã. Não deixe de curtir e compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais. É muito importante cada like, cada RT de vocês, tá bom? Ah, e claro, não deixem de me seguir lá no Scorpius Malfoy. Nos vemos semana que vem. Mal feito, feito. É por WhatsApp, mas não podia faltar, hein?